Quantas vezes você já se arrependeu e se sentiu mal por algum erro que cometeu? Muitas vezes, não é mesmo? Nós somos seres humanos, cheios de falhas e imperfeições, e por causa disso, sempre acabamos cometendo algum pecado que desagrada a Deus. Mas o que conforta o nosso coração é que a Bíblia diz que quando nos arrependemos de verdade e pedimos perdão ao Senhor, Ele nos perdoa. Mas afinal de contas, o que significa o arrependimento verdadeiro? Existe diferença entre um falso arrependimento? Sim, existe, e ele se chama remorso. Remorso é uma reação normal quando reconhecemos alguma coisa errada que fizemos. É a nossa consciência nos dizendo que agimos de forma errada, e isso nos faz sentir culpa e tristeza sempre que pensamos naquela atitude. E muitas pessoas acham que só porque ficaram tristes já se arrependeram verdadeiramente e receberam o perdão de Deus, mas isso não é verdade. Remorso significa sentir tristeza e culpa pelo pecado. Já o arrependimento nos leva a querer mudar de vida, pois não queremos perder a comunhão com Deus. A Bíblia explica que há dois tipos de tristeza: a tristeza que leva à morte e a tristeza que leva à salvação. A tristeza que vem do mundo só produz remorso, que traz culpa, mas não livra o pecador da condenação. Mas a tristeza gerada por Deus leva ao arrependimento verdadeiro e, consequentemente, ao perdão. E agora você deve estar se perguntando: mas pastor, como eu vou saber se o que eu sinto é apenas um remorso ou arrependimento? E foi exatamente por isso que eu resolvi gravar este vídeo. Nele eu vou te mostrar 4 sinais de que você está vivendo um verdadeiro arrependimento. Mas antes disso, já deixa o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. O primeiro sinal: a pessoa arrependida fica triste com o pecado. A primeira sensação que um cristão tem quando se arrepende é a tristeza por ter pecado. Muitas vezes ele se sente a pior pessoa do mundo e fica até com raiva de si mesmo por ter feito algo que desagradou a Deus ou por ter ferido alguém que ele ama. E certa vez, o profeta Isaías reconheceu seu pecado contra o Senhor e a sua dor e tristeza foram tão grandes que ele disse: "Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos." Isaías viu a santidade de Deus e ele se sentiu muito sujo. E isso nos mostra que quanto mais perto estamos do Senhor, mais enxergamos a nossa condição miserável. Assim como o apóstolo Paulo, que se considerava o pior dos pecadores. No entanto, é importante lembrar que a tristeza não é sinônimo de arrependimento. Ela é apenas uma consequência de alguém que reconheceu suas falhas. E tem muita gente que vive se lamentando, achando que assim Deus irá se compadecer do seu sofrimento. Mas o que o Senhor realmente espera de nós é uma mudança de atitude. Por isso, se você errou e não quer mais voltar a praticar o mesmo erro, peça perdão a Deus e creia que Ele já te perdoou. A Bíblia diz que o Senhor lança todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso quer dizer que Ele nos perdoa de verdade e não leva em conta o que fizemos de errado no passado. Então dê a volta por cima e busque fazer o que é certo a partir de agora. O segundo sinal: a pessoa arrependida busca se redimir do erro. Quando nos arrependemos de um pecado cometido contra Deus ou contra alguém, o nosso coração é tomado pelo desejo de reparar esse erro de alguma forma. Queremos devolver algo em troca, a fim de tentar consertar aquilo que fizemos de mal. E foi exatamente isso que aconteceu com Zaqueu. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, vemos que depois que Zaqueu teve um encontro com Jesus, ele se arrependeu por ter extorquido as pessoas e se comprometeu a pagar 4 vezes a quantia para todos aqueles que havia enganado e roubado. Diante dessa atitude de arrependimento sincero, Jesus disse: "Houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido." Essa atitude de Zaqueu nos mostra que mais do que sentir tristeza pelo pecado,
precisamos buscar maneiras de reparar o nosso erro, se for possível. No caso desse homem, foi devolvendo aos pobres tudo que ele havia cobrado além do que deveria. Mas no seu caso, pode ser que você tenha que pedir perdão a alguém, começar a tratar bem aquela pessoa que você tanto magoou, separar mais tempo para orar e ler a Bíblia. Enfim, Deus irá te mostrar aquilo que precisa ser feito. O terceiro sinal: a pessoa arrependida aceita as consequências do seu pecado. A pessoa com remorso até se sente mal pelo erro que cometeu, mas ela nunca aceita as consequências do seu ato. E isso acontece porque ela acha que a dor que ela sentiu já foi suficiente. Mas não é bem assim que funciona. A Bíblia diz que tudo o que plantarmos, nós também colheremos. E somente um cristão que se arrependeu de verdade vai aceitar essas consequências. E isso pode incluir perder a confiança de outras pessoas, perder um cargo dentro da igreja ou no seu trabalho e até mesmo ser penalizado pelas leis deste mundo, como ser multado e ir para a prisão, por exemplo. Um exemplo muito claro disso foi quando Jesus estava sendo crucificado ao lado de dois criminosos. E enquanto um deles zombava de Cristo na cruz, o outro deu uma demonstração de arrependimento, e por isso ele foi salvo. Vamos ver o que está escrito em Lucas capítulo 23. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Meu querido irmão, entenda uma coisa: não existe arrependimento verdadeiro sem que você aceite as consequências do mal que você plantou em algum momento de sua vida. Se você fizer isso, Jesus reconhecerá a sua atitude e fará o mesmo que fez com aquele homem lá na cruz. O quarto sinal: a pessoa arrependida muda de comportamento. Uma pessoa arrependida perceberá que precisa da ajuda de Deus para viver em santidade, pois sozinha ela não consegue. Ela fará o possível para mudar o seu comportamento e evitar o pecado. Veja o exemplo de Paulo. Ele era um dos maiores perseguidores de cristãos que havia na sua época. Mas depois que ele teve um encontro com Cristo, ele se arrependeu dos seus pecados e acabou se tornando um dos maiores pregadores do Evangelho de todos os tempos. Da mesma forma, se você realmente se arrependeu, a sua atitude em relação ao pecado irá mudar. Você não apenas se sentirá mal pelo que fez e pedirá perdão a Deus, como também buscará a mudança e se tornará alguém que dá um bom testemunho diante dos outros. E lembre-se disso, isso não significa que você nunca mais irá pecar, mas significa que você vai se esforçar para ser uma pessoa melhor a cada dia e que você vai lutar contra o seu desejo de pecar. E com o tempo, o arrependimento trará muitas mudanças no seu comportamento. Você começará a sentir a alegria de estar em comunhão com Deus e desejará ver os seus familiares e os seus amigos experimentando essa maravilhosa graça. E agora eu quero fazer uma oração junto com você. Você que está arrependido pelos seus pecados, você que não quer mais voltar àquela vida antiga, àquela vida de escravidão, e agora você quer caminhar com Jesus. A Bíblia diz que devemos nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar para Deus, para que esses pecados sejam cancelados. Então vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu coloco diante do Senhor a vida dessa pessoa e eu te peço, meu Pai, perdoa os seus pecados. Sonda o coração dela, meu Pai, dessa pessoa que agora está angustiada, está triste, se sentindo suja, porque ela pecou contra o Senhor. Oh meu Deus, eu oro também por todos aqueles que têm caído no mesmo pecado. O Senhor conhece a intenção do nosso coração. O Senhor sabe que temos o desejo de vencer os vícios e vencer o pecado. Por isso eu te peço, meu Pai, tenha misericórdia. Ajude-nos, Senhor, a viver em santidade, a abandonar as práticas antigas, a abandonar o pecado, meu Pai. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor,
E se houver alguém, meu Pai, que ainda não entregou sua vida para Jesus, meu Pai, perdoa os seus pecados, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida e dê a salvação, ó Deus. Que o Senhor venha ouvir a oração dessa pessoa, meu Pai, que está clamando, pedindo para Jesus entrar na sua vida, porque ela crê no seu coração que Jesus morreu e ressuscitou para lhe dar a salvação. Senhor, nós te amamos tanto, meu Pai, e nós queremos estar em comunhão com o Senhor todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, e nos dê estratégia, sabedoria, para que a gente saiba dizer não ao pecado, dizer não às más amizades, dizer não às tentações. Em nome de Jesus, meu Pai, nos ajude a manter a fé até o último dia da nossa vida, até o dia em que nos encontraremos com o Senhor para sempre. Aleluia. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe.